Queridos nerds, tudo bem com vocês? Saga Review de hoje é de um quadrinho que eu já publiquei aqui no canal, de um personagem que eu tenho falado muito e que já tá ficando chato de tanto eu falar, tá? Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre Tex, edição gigante, número 1. Velho, eu não costumo trabalhar com notas, tá? Eu acho que, assim, eu não sou muito bom para dar nota, né? Então, eu evito fazer isso. Eu tento sempre dizer se é bom ou não, se vale a pena ou não. E aí fica a critério de vocês, tá? Mas assim, se eu pudesse dar uma edição para pudesse dar uma nota para todas as edições do Tex que eu tenho lido, é 5 de 5. Talvez a piorzinha, 4,5 de 5, tá? Como eu já falei várias vezes, eu tô lendo Tex Gigante, Grandes Mestres, Tex Willer, né? E pretendo fazer o Omnibus. Esse eu ainda não li, tá? Porque como saem muitas coisas do Tex, eu fico com medo de comprar material repetido. Mas eu acredito que, pelo menos nessas coleções, isso não vai acontecer. Mas enfim, vamos para a história. No Tex Willer, a gente vai ver um Tex jovem, né? É um Tex quase que um lobo solitário. Ele vagando lá pela região indígena e tudo mais, sendo caçado, né? Pelo menos esse primeiro arco ele estava sendo procurado pela lei, né? No Grandes Mestres, a gente já vai ver uma outra abordagem. Ele já é uma autoridade. Ele anda com o filho e com um indígena. Eu esqueci agora o nome dos outros dois personagens, mas o Tex ele é chamado de Águia da Noite, tá? E a gente tem essa edição gigante, onde ele é chamado como um Ranger, né? No Grandes Mestres, ele ainda não foi chamado desta forma, mas aqui ele é chamado assim. E a história começa com ele tá lá no canto dele. A história não começa com o Tex em si, começa com um pessoal derrubando árvore, né, uns lenhadores. E aí um desses lenhadores morre, tá? Só que obviamente ele não foi um suicídio, não foi um acidente, nada. Ele foi assassinado. Então, esse já é o terceiro caso que acontece dos lenhadores. A gente fica sabendo dos outros dois logo no início, né? E acontece esse terceiro. Então os lenhadores começam a se questionar se valem a pena eles estarem trabalhando naquele lugar, já que os colegas de trabalho estão morrendo, eles estão ficando com medo de morrer. Então eles resolvem chegar para o patrão e cair fora. Nesse meio tempo, nesse bolo todo, né, entre esses lenhadores tem um irlandês chamado Pat. Então esse Pat ele tenta convencer o pessoal a não fazer isso, tudo mais, e ele acaba continuando na função. O patrão dele é um senhor já de idade que mora em uma determinada cabana, né, nessa região, juntamente com a filha. Quando o Pat está com a filha o Pat está com esse rapaz, esse senhor no caso, e a filha na cabana, acontece uma tentativa de homicídio, né? Algumas pessoas tentam assassinar eles, de longe mesmo, da montanha, atirando para dentro da cabana. O Pat tenta revidar, mas ele é muito ruim de mira, não consegue. Então ele tem a ideia, né? O pessoal sai dali e vai para um hotel. E ele tem a ideia de mandar uma carta para o Tex. Tá? O Tex fica em outro estado, fica no Arizona. Tá? É aí que ele entra na história. Quem entra, então, não começa com ele, começa com esse pessoal. Começa com os lenhadores, aí vai para o proprietário e depois aqui entra o Tex. Para você ver a hombridade do Tex, ele não faz por dinheiro, não faz pela garota, nada. Ele simplesmente faz porque é o amigo dele. Ele faz o certo porque é o certo. Quando o Pat manda a carta para ele, são em volta 15 dias para ir e voltar. Mas o Tex fala assim, não tem problema, por ele vale a pena esperar. Só que o Tex ele é tão grande, ele é tão honesto, tão homem nesse aspecto, que ele simplesmente, quando a carta chega para ele, ele não responde a carta falando pro Pat que vai se preparar e vai tudo certinho. Não. Ele chega pro seu amigo, Kit Carson, olha, eu tô com esse problema aqui e a gente vai precisar ir lá resolver.
Ele é a resposta da carta. Ele não fala nada pro Pet. Quando o Pet menos espera, ele chega lá. E isso mostra a fé cega que o Pet tem nele. E mostra o lado oposto, tá? Ele é um cara que não mede esforço nenhum para ajudar seus amigos. Isso é impressionante. Isso foi uma das maiores virtudes que eu pude ver no personagem. E você vai ver nele situações, pelo menos nesse primeiro arco, aqui nessa primeira edição, o Tex ele é extremamente malaco. Quando ele chega no hotel, uma moça que trabalha nesse hotel recebe um dinheiro, né, do advogado desse grupo, desses dois irmãos, vamos dizer assim. Vou dar um pequeno spoiler. Dois irmãos que estão tentando comprar a terra desse empresário, né, que trabalha com a lenha. E esse advogado ele tenta persuadir o pessoal a vender, fazer aquelas ameaças leves. Só que o Tex, como já tinha chegado no hotel e estava no quarto ao lado, ouve tudo. Então entra nesse quarto, diz umas boas verdades para ele, dá um supapo e manda o cara embora. Esse cara volta pro seu chefe, conversando, tenta armar uma arapuca, né? Tenta pegar ele no hotel dormindo. Só que o Tex é macaco velho assim. Ele vai, janta, bebe, não sei o que, todo mundo fica de tocaia. E você vê que é uma tocaia bem feita. Sabe? Parece clichê. Quando eles tentam pegar o Tex simplesmente bota a almofada e lençol na cama e eles começam a tirar. Aí você fala, pô, que clichê. Mas não, até chegar nesse ponto, você vai ver que os caras ficam rondando ele, discretamente, se escondendo, não atacam a qualquer custo. Como o Tex tinha comido, tinha bebido e estava cansado por tudo o que aconteceu, eles ainda esperaram por volta de 30 minutos para poder atacar, para pegar o Tex cansado, com o corpo relaxado e tudo mais. Mas o Tex é macaco velho. Na hora que o pessoal, assim, um fica com os cavalos, observando, outro fica na escada, outro fica lá em cima e outros dois vão pro quarto tentar matar o Tex e o seu amigo, o Kit Carson. Quando chega lá, não é o Tex, né? Obviamente é a almofada de lençol. E aí começa o tiroteio, guerra, não sei o quê. O Tex com os caras dá cabo de todo mundo, mas deixa um vivo, né? Que é pro xerife tentar interrogar, tirar informações. Esse cara acaba morrendo, porque esse advogado entrega para ele um vinho com veneno. Diz que é só um vinho para poder ele relaxar enquanto amanhece, que no outro dia ele vai soltar. No dia seguinte esse cara tá morto. E aí o Tex fala, não, já que ele morreu, ele não vai conseguir arrancar nada, vamos partir pro plano, que é voltar pra cabana. Nessa de voltar pra cabana, o Tex, mais malaco ainda, cria armadilhas no trajeto, tá? E fica de tocaia. Porque ele sabe, como ele é um ranger há muito tempo, ele já é um cara experiente, ele tem por volta de 50 anos. E como a gente vê no Tex Wheeler, que ele é um cara, um andarilho desde os 20, ele já tem mais de 30 anos na estrada. Ele conhece, ele consegue identificar a armadilha, ele sente cheiro de problema de longe, velho. Então o pessoal começa a tentar, esse advogado, né, recebe mais dinheiro e dessa vez vai com uns 10 homens. Tudo armado, tudo para poder atacar o pessoal. E eles iam com flecha incendiária, com tudo. Eles iam dispostos a matar todo mundo que estivesse lá dentro. Ele ia matar a princípio não era para matar o velho, né? Porque ele queria comprar, não queria assassinar. Queria comprar a terra, porque se assassinasse ficaria muito evidente. Então ele simplesmente vai disposto a tudo. Tá? O cara falou, não quero saber, se vire aí porque eu quero a terra. Só que no meio do caminho eles caem numa outra arapuca, velho. Cara, já não basta a ação que o quadrinho tem, ele ainda tem um teor cômico muito forte. Porque o Pet, é o amigo do Tex que mandou uma mensagem pra ele é muito grande, ele é muito forte e ele é muito estrambelhado. Quando ele vai ajudar a moça no hotel, ele acaba quebrando tudo. Essa moça tinha ganho $20 para poder fazer isso, mas esses $20 no final das contas não vai dar nem para ela pagar o conserto do porão. E aí, pra você ter noção, ele dá um tapa no ombro do Kit Carson, que é o parceiro do Tex. Ele é um cara mais velho, que desloca o ombro dele, de tão forte, cara.
E assim, enquanto vai rolando tudo isso, o Pet vai falando umas asneiras muito engraçadas, velho. O quadrinho, ele tem um quê investigativo em alguns momentos, assim, muito foda. A ação é extraordinária. O quadrinho não para. Lógico que tem aqueles momentos que para, bate aquele papinho, aí depois volta pra ação, aí conversa de novo, volta pra ação. E tem esse teor cômico. Teor cômico, assim, é espetacular. No fim das contas, pelo menos nessa segunda Arapuca, o Tex consegue botar todo mundo pra correr, tá? E, velho, eu não vou falar mais, tá? Porque eu fico com medo de dar algum spoiler. Mas, assim, fica a recomendação de leitura. É um quadrinho espetacular. Eu dei pequenos spoilers, assim, mas do início do quadrinho, tá? Até o meio. Do meio pro fim eu não falo mais nada, tá? Mas, assim, é um quadrinho espetacular. Vai ser uma série, uma playlist aqui espetacular com esse personagem. Eu me arrependo por não ter lido o Tex antes. É uma leitura fácil, assim, instigante. A partir do momento que você lê a primeira página, você não para mais. Escute o que eu estou lhe dizendo. Você não para mais, porque ele é muito bom. Ele tem tudo que um herói precisa ter. E o mais legal de tudo, ele foge daquele nicho Marvel DC que eu particularmente já falei algumas vezes. Não vou parar de ler nunca, porque eu gosto dos personagens. Eu tenho afinidade com os personagens. Mas não quer dizer que não sejam personagens e produtoras que não sejam passivas de crítica e que não possa existir personagens fora do nicho Marvel DC que sejam tão bons quanto. Eu não me recordo se foi aqui ou se foi no Instagram, que volta e meia eu solto alguns vídeos lá também, falando que o Tex, ele é tão icônico, mas tão icônico, eu já sabia que ele era icônico, mas eu não sabia que era desse tamanho. Mas ele é um personagem tão grande, mas tão grande, que ele não deve em nada para Batman, Superman, Homem-Aranha, que são, para mim, os 3 maiores de todos os tempos. Agora eu boto o Tex. E em quinto, talvez o Hulk. Porque vamos ser sinceros, o Wolverine, ele é gigantesco, mas é muito 2000 pra cá. Quem gostava mais do Wolverine é muito por conta dos X-Men, da leitura em quadrinho. O Homem-Aranha, não, ele transcendia, assim como os outros dois da DC. E o Hulk também. O Hulk foi um personagem que o mundo inteiro conhecia, tá? Então, assim, fica a recomendação de leitura para vocês. Tex, tá? Edição gigante. Vocês vão ter que me aturar muito falando sobre Tex. É um bom momento para vocês adquirirem esse material, porque, se não me engano, esse material saiu há muito tempo atrás. Eu acho que não era nem pela Mitos ainda. E agora a Mitos está fazendo a reimpressão. Ela está fazendo a reimpressão do 1, do 2, do 3. Então é um momento perfeito para você começar a ler, tá? É um quadrinho espetacular. Lógico que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que ele é um Watchmen da vida, tá? Ele não é nem um Cavaleiro das Trevas, que para mim são os 2 maiores quadrinhos que envolvem o universo de super-herói. Principalmente o Watchmen, né? Que é do mestre Alan Moore. Por mais que seja comunista, o cara é genial. Então fica a recomendação de leitura. Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar desse material. É ação o tempo todo, a trama é muito envolvente e tem momentos icônicos. Se vocês quiserem fazer todas as coleções dessas que eu citei, vocês podem fazer sem medo, porque são abordagens diferentes. Essa aqui parece que a gente já vai ver ele com o Kit Carson. Na Grandes Mestres parece que a gente vai ficar vendo ele com o filho e com o indígena, que eu esqueci o nome agora. E o Tex Willer, ele é um vagante solitário que ajuda as pessoas independente da necessidade. Então fica a dica. Não sei se eu vou dar nota. Vamos dar nota. Para não ficar 5 de 5, porque eu sou muito tiete do personagem e são histórias boas, eu vou dar um 4,5 de 5. Porque vale muito a leitura. Talvez mais pra frente, quando eu tiver um conhecimento ainda maior do personagem, mais leituras do personagem, eu faço um rankzinho. Aí pode sofrer alguma alteração. Mas para não dar 5 em tudo que eu li, eu vou dar uma nota 4,5, porque é um quadrinho foda. Recomendo demais. Valeu!